Gostaria de chamar o excelentíssimo senhor vereador Carlos Caiado. Bom dia a todos. A nossa poderosa Rosa Fernandes chegou. Quero cumprimentar aqui o Rafael, que estava conduzindo muito bem os trabalhos de hoje. Aproveitando para pedir desculpas pelo meu atraso, mas... Vossa Excelência é poderosa, pode fazer o que quiser. Justificável pelos exames, pronto. É a preferida de todos os prefeitos que passaram por essa cidade. Sempre tenho a senhora, Vossa Excelência, como a grande. E a gente tem essa consideração. Gosto muito de ser preferida dos vereadores, também. Quero cumprimentar aqui o João Cabral, o vereador João Cabral, Secretaria de Obras, todos os servidores, secretário, subsecretário, presidente da GeoRio, Armando Queiroga, presidente da RIURB. E de forma objetiva, presidente, queria só, primeiro assim, até para ter conhecimento, eu queria saber, porque a Secretaria de Obras, ela sempre teve diversas funções ao longo dos anos e teve algumas modificações. Uma delas foi assim, a separação com a Secretaria de Conservação e recentemente com a Secretaria, criando a Secretaria de Saneamento com a Rio Águas. Então tem vários programas sociais de intervenções que sempre teve a cargo da Secretaria de Obras com um conjunto desses órgãos, enfim, dessas novas secretarias. Então eu queria só saber assim, quais são os nomes dos programas sociais. Tirando o Bairro Maravilha e tem o Cimento Social, eu queria saber se tem mais algum. Queria só ter esse conhecimento, depois que muitas pessoas nos perguntam e às vezes a gente não tem esse conhecimento e queria ter esse esclarecimento. Isso seria uma primeira pergunta. A segunda, assim, não é nem pergunta, quero só complementar até o vereador Rafael Luiz de Freitas. Eu tive a oportunidade de visitar por 2 vezes a obra do Elevado das Bandeiras. Eu quero parabenizar aqui a GeoRio e não tenha dúvida que a escolha pelo prefeito, pelo secretário desse órgão tão competente foi fundamental, porque ali tem um problema muito cuidado que precisa ter com as rochas, com a questão ambiental, e a GeoRio tem esse cuidado. Inclusive os moradores ao redor do Joado, que estão ali bem próximos, estão assim, bastante satisfeitos com o trabalho que a GeoRio fez com os cuidados naquela região. Então eu queria ressaltar isso. A segunda pergunta, presidente, eu queria, só para ter conhecimento, para de esclarecimento também, que essa Casa Legislativa, contribuindo, como sempre, com as ações do Executivo, aprovou, em 2013, um empréstimo autorizando 500 milhões de reais, foi até posterior ao caos que aconteceu com, infelizmente, a Jornada Mundial da Juventude, que seria o grande encontro em Guaratiba, e não teve corrente ocorreu inundações na região. Então nós conseguimos, junto ao prefeito, está até aqui no Jornal Extra, uma reportagem, e aprovamos aqui, o prefeito encaminhou a liberação de 500 milhões de reais. E foram feitas diversas licitações. E posteriormente, um tempo, algumas licitações foram canceladas. E eu queria ter conhecimento desses recursos que foram aprovados aqui na Câmara Municipal, esses 500 milhões de reais, quais deles realmente estão em curso, como está esse cronograma, vamos dizer assim, de repasse do governo federal junto à prefeitura, e o cronograma, e essas licitações que foram canceladas, a gente não tem assim, como dar respaldo e resposta. Até aí o vereador Zico conhece bem a região, que os moradores não entendem, porque nós inclusive fizemos uma audiência pública lá em Pedra de Guaratiba, que envolveu Santa Cruz, as regiões em volta, e apresentamos o cronograma, que aonde estava sendo feito esse recurso do empréstimo, e ali as licitações que foram feitas, que abrangiam diversas comunidades. Então, diversas licitações foram canceladas. Então, a gente queria ter um respaldo, até como está sendo feito esse pagamento do governo federal, com esse repasse, de que forma está sendo feito de forma correta. A terceira, assim, pedido de informação, a todos os momentos a gente vem que a Prefeitura está trabalhando de forma muito competente com as obras das Olimpíadas. E eu queria ter um entendimento, nessas obras das Olimpíadas, a responsabilidade, recursos dos 3 entes, governo federal, estadual e municipal.
E os discursos que nós estamos vendo da Prefeitura, que a Prefeitura adiantou o dinheiro que o governo federal deveria repassar e algum recurso também que o governo estadual deveria repassar, principalmente para as obras de Deodoro, e a Prefeitura adiantou esse recurso. Eu queria entender isso, se é isso mesmo, e o que é cargo de cada ente, para a gente poder ter conhecimento, ainda mais ontem, o governo estadual anunciando, cancelando todos os, pelo menos mudando a parte de pagamento dos seus fornecedores, que a gente queria ter conhecimento quanto a isso. A penúltima, vereadora, prometo, eu só queria ter, só para ter informação também, porque foi feita a licitação do lote 0, da Transoeste, que liga o terminal Alvorada até o metrô, a estação do metrô no Jardim Oceânico, e posteriormente eu queria só entender de que forma é feito esse convênio. Foi feito um convênio entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado, um valor de 60 milhões de reais para construir uma extração do BRT junto, não queria nem informação tecnicamente, eu até conheço, a estação do metrô na Armando Lombardi. Queria entender como que é esse convênio de forma financeira, como é feito esse cronograma e até quando será pago isso. E por último, a minha promessa sendo cumprida com Vossa Excelência, presidente, queria só, apesar de o orçamento ao presidente da RIURB, quero ser da educação e da saúde, mas eu queria ter um entendimento de que forma orçamentária, se a RIURB tem um planejamento diante dessa parceria, assim, que quem executa as obras é a RIURB, quem fiscaliza a empresa que foi licitada é a RIURB, porque nós aprovamos aqui na Câmara Municipal uma lei em 2010, obrigando o município do Rio de Janeiro a colocar turno único nas escolas públicas. E a Prefeitura vem acompanhando isso, criou a fábrica das escolas, então até 2020, toda a rede do município tem que estar no turno único. Eu queria saber, de forma orçamentária, até assim, o ano seguinte, de que forma, de quantas construções e os valores que isso vai recorrer na cidade, para a gente poder ter um entendimento, poder cobrar de que forma esse cronograma está sendo cumprido. Muito obrigado, presidente. Ok. Bom, vereador Carlos Caiado, na verdade, o senhor já falou, acho que sobre um dos principais programas sociais aí que a CML está envolvida, que é o programa Bairro Maravilha. Eu posso dizer que um outro programa muito importante é a urbanização de espaços públicos, principalmente aqueles espaços degradados, dentre os quais a gente encaixa o Parque Madureira, né? Acho que nada mais relevante aí para aquela área da Zona Norte, como recuperar uma área totalmente degradada como aquela junto às linhas de transmissão da Light e implementar ali um grande parque que corta diversos bairros do subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Isso é um grande legado social também. E eu considero também o programa dos BRTs como um importante legado social desenvolvido pela SMO. Né? Então, para mim, são os principais programas, são programas estratégicos do governo e programas aí que realmente têm um atingimento social muito forte na cidade. Em relação à pergunta que você fez sobre a aprovação do empréstimo de 500 milhões de reais, à época de 2013, esse empréstimo, na verdade, até onde eu lembro, ele foi dentro do programa PAC Pavimentação, né? Esse programa, ele está, na verdade, dentro da Fundação Rio Águas, e como todos vocês sabem, hoje a Fundação Rio Águas, ela está vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos, né? Então, acredito, isso, na verdade, não está no meu orçamento, o desenvolvimento desse programa, está nessa secretaria, mas posso te adiantar, tá, que não tem nenhuma licitação cancelada, todas as licitações aí estão em curso, foram realizadas, hoje as obras estão em andamento, tá? São grandes obras que vêm sendo executadas ali na região do Jardim Maravilha, na região de Guaratiba também. Se eu não me engano, são 4 contratos de obras, tá? São contratos que inclusive tem, às vezes, um consórcio de empreiteiras. E como eu acompanho as obras, essas obras, esses financiamentos junto à Caixa Econômica Federal, também posso afirmar com toda certeza que não estamos tendo nenhum tipo de problema com o governo federal em repasse de recursos financiados, tá? Todos os recursos financiados aí pelo governo federal, através do FGTS, Caixa Econômica, através do BNDES,
eles chegam na medida correta à prefeitura. A prefeitura realizou as obras, executou as obras, a Caixa Econômica ela tem um acompanhamento mensal dessas obras, a fiscalização da Caixa acompanha junto com a prefeitura, foi nas obras, verificou que aquilo foi executado, os recursos são liberados para a prefeitura depositar a contrapartida. Zero de problemas. Tá? Então elas estão em execução, acredito que o secretário Pierre seja a melhor pessoa realmente para esclarecer como é que está em curso essa execução. Em relação às obras olímpicas, na verdade, também estamos tendo zero problemas com o governo federal de repasse de recursos. Tá? O governo federal tem feito os repasses aí corretamente, não temos tido nenhum tipo de problemas com o governo federal nos repasses de recursos dos equipamentos olímpicos. Lembrando que nós temos seis convênios com o governo federal, né, que é Deodoro Norte e Deodoro Sul, são 2 contratos, e temos os contratos que a gente chama de obras não PPPs, que é o velódromo, a Arena de Handball, a Arena do Futuro, o Centro de Tênis e o Centro Aquático. Todas essas obras temos previsões aí de recursos para ano que vem, com fonte 108, recurso do convênio do governo federal, também não temos tido problema nenhum. Quando o senhor fala assim, eu escutei realmente que teve adiantamento de recursos, o que tem acontecido? Né? A gente tem uma burocracia muito grande com o governo federal, através da condução da Caixa Econômica Federal, com recurso do AGU. E temos empresas que estão em recuperação judicial dentro desses contratos. Uma empresa em recuperação judicial, como todos sabem, ela tem muita dificuldade de obter empréstimos financeiros. Infelizmente, quando a gente faz legislação no Brasil para resguardar empresas, para não se perder empresas, o setor financeiro, ele não se preocupa com isso. O setor financeiro é cruel. Ele, na verdade, vai financiar quem tem garantia para devolver o empréstimo. Então, muitas vezes, em função dessa burocracia, a gente não conseguir fazer pagamentos num tempo relativamente rápido para empresas, principalmente que estão em recuperação judicial, a prefeitura ela faz um aporte do pagamento da medição daqueles serviços já executados, tá? E enquanto essa medição ela é aferida pela Caixa Econômica Federal, tão logo ela esteja aferida pela Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal devolve aos cofres do Tesouro Municipal aquele recurso que a prefeitura adiantou naquele momento, entendeu? Então, assim, é uma operação também que nós temos zero problema aí com a Caixa Econômica Federal e com o governo federal, tá? Em relação ao convênio no lote 0, realmente nós realizamos um convênio com a Secretaria Estadual de Transporte, com a Rio Trilhos, para execução desse terminal de integração metrô, linha 4, BRT. Por que nós fizemos isso? Não há como a gente licitar e botar uma segunda empreiteira executando obra naquele local, quando na verdade é uma obra totalmente integrada com o metrô. Então não tem lógica você fazer isso. A gente não conseguiria, na verdade, fazer uma gestão. Nada melhor do que a gente fez, na verdade, no nosso orçamento. Nós temos uma estimativa de orçamento. Fizemos um convênio com o governo estadual, através da Rio Trilhos, repassamos esses recursos, ele tem um cronograma de repasse de recursos. Esse ano nós repassamos algo em torno de 25 milhões de reais, o restante será em 2016, e esses recursos, no fundo, o governo estadual, a Rio Trilhos, ela fez um aditivo no contrato com as construtoras que estão construindo a linha 4 do metrô para a execução desse terminal, e esse terminal hoje vem sendo executado. Ele já está em franca execução ali na entrada da Barra da Tijuca, né? E em relação rápida aqui a RIURB, depois o Armando, se quiser, ele pode complementar, planejamento da fábrica das escolas, apesar de não também estar no nosso contrato, na nossa lei orçamentária, né, na SMO, ela está dentro da Secretaria Municipal de Educação, nós temos uma previsão aí dentro do programa da fábrica de escolas de entregar 136 escolas, né? Escolas, quando eu falo, EDIs, escolas de nível primário e escolas de nível ginásio, né? Então são 136 em toda a cidade do Rio de Janeiro, tá? Esse planejamento ele vem sendo aí realmente executado de forma correta. Tivemos aí, para te falar a verdade, poucos atrasos, principalmente na Maré, em função também de nós termos lá uma empresa em recuperação judicial, mas conseguimos aí estar
recuperando esses atrasos. E ano que vem, a gente tem uma previsão orçamentária para finalizar esse programa, dentro dessas escolas que eu me referi, de algo em torno de 608 milhões de reais dentro do Programa de Trabalho de Fábrica de Escolas na Secretaria Municipal de Educação. Quer falar, Armando? Armando, quer complementar alguma coisa? Tá bem respondido, secretário. Tem tudo na mão. Ele é completo, Muito. né? Satisfeito, vereador? Só uma dúvida que ficou. Todas. Sim, quanto à questão do convênio com o governo do Estado, não estava nem criticando o convênio, só queria entender esse cronograma mesmo. Então, o senhor falou que 25 milhões, mas repassa direto para eles, eles que fiscalizam, eles que, quando é medida a obra, eles que fazem todo o pagamento direto na empreiteira, não tem interferência nenhuma assim, da Secretaria. Na verdade, o convênio então, a responsabilidade toda do governo do Estado. Então, a cobrança nossa, assim, como parlamentar, para as coisas realmente estar acontecendo, que estão, é diretamente ao governo do Estado, ao secretário de Transporte. Isso é uma dúvida só? Só para esclarecer, vereador, todo convênio com os entes da federações, eles têm responsabilidade. Claro. Nós temos responsabilidade também no convênio, a gente tem que acompanhar, tem metafísica. Essa metafísica é atrelada a repasse de recursos, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, nós passamos 25 milhões para eles esse ano. Quando eu falo isso, na verdade, a gente fez uma liquidação, colocamos numa conta, é uma conta específica para esse fim, tá? E eles só conseguem tirar dessa conta quando eles fazem a prestação de conta daquela metafísica que foi executada, tá? Então, nós temos esse controle dentro da secretaria. No caso lá do acompanhamento físico da obra, é feito pela Coordenadoria Geral de Obras, aí lá pela coordenadoria que o Luiz Carlos está à frente, né, junto com o Eduardo Fagundes. Então, nós temos aí reuniões, eu particularmente tenho reuniões quinzenais lá não com o Osório, mas tem reunião lá com a Tatiana, da Rio Trilhos, com o Heitor, lá da Rio Trilhos, e também com todos os envolvidos lá pela execução das empreiteiras. Então, eu acompanho também pessoalmente ali, até para dar satisfação a vocês e ao prefeito, das obras que estão sendo executadas com esses recursos que vêm do Tesouro Municipal. E a última, presidente, Rosa Fernanda, que não ficou claro, é o seguinte: quando nós aprovamos em 2013 esse empréstimo de 500 milhões de reais, inclusive está aqui o empréstimo, um empréstimo à Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que era para o PAC, e até no anexo falava em relação à pavimentação de diversas comunidades, Santa Cruz, Septiba, Guaratiba, e tem até uma reportagem no Jornal Extra, até entrevista junto à Secretaria de Obras, que todo aquele investimento que foi aprovado na Câmara seria investido em Barra Maravilha. E assim foi, na audiência pública que nós fizemos na Câmara, lá em Pedra de Guaratiba, e o próprio prefeito anunciou que os recursos de todos aqueles bairros maravilhas ao entorno estavam sendo feitos pelo empréstimo desses 500 milhões de reais. E algumas licitações que tinham sido feitas, como a Pedra Bela, se eu não me engano, por exemplo, foi cancelada. Tiveram mais duas que foram. Por isso que eu perguntei esse empréstimo que estava sendo pago, de que forma estava sendo pago, como está feito esse cronograma. O secretário me informou aqui, aí já gerou uma dúvida, confusão enorme na minha cabeça. Então quer dizer que aqueles bairros maravilhas não têm recursos do governo federal, então são todos de recursos próprios da prefeitura, não dizendo que o empréstimo não seria, é um empréstimo, claro. Mas todos esses bairros maravilha não tem esse empréstimo, então já mudou tudo aquilo que estava desenhado, não só na nossa cabeça, como nós discutimos em 2013, e que todo esse dinheiro, 500 milhões de reais, então, com a Rio Águas. Então, todas aquelas obras do bairro Maravilha estão sendo feitas, recurso próprio da Prefeitura, da Secretaria de Obras. Só para ficar bem claro isso, que mudou todo o nosso entendimento. Para ficar bem claro, quando nós pegamos esse empréstimo de 500 milhões, a gente não pega empréstimo sem você estar com o objeto definido, tá? Então, na verdade, no empréstimo, provavelmente aqui dentro deve ter esse relatório, ele tem mapas que mostram os locais de execução dessas obras, tá? Então, essas obras eram basicamente as obras que a Rio Águas licitou. Então, esse empréstimo, no fundo, que a gente chama de PAC Pavimentação, ele é desenvolvido hoje pela Rio Águas.
ele dentro desse projeto, ele executa não só pavimentação, quanto executa também drenagem e esgotamento sanitário, tá? Só não executa água potável. O projeto Bairro Maravilha, que é executado pela SMO, ele é todo bancado com recurso do Tesouro Municipal, tá? Não tem empréstimo não. Então, todas essas obras aí que nós estamos executando através da CGO, né, que é o principal gestor das obras na Zona Oeste, são feitas com recursos próprios do Tesouro. Essas realmente que você comentou, vereador, como Pedra Bela, são licitações do Bairro Maravilha, não tem nada a ver com esse empréstimo da Caixa, que no fundo foram canceladas sim. Tá, Tá bom, obrigado. Obrigado.